Sejam bem-vindos ao nosso trabalho. Somos o grupo 3 e o nosso tema é Meus Triângulos. Primeiramente, muito prazer. O meu nome é Arthur Rodrigues, faço o curso de Engenharia da Mobilidade e estou no segundo período. Agora, vou apresentar o problema proposto para o nosso tema. No problema, é pedido para que desenvolvermos um programa no qual será solicitado ao usuário 3 valores, sendo estes do tipo float. Esses valores correspondem a lados de um triângulo. E, ao ser digitado, o programa deve retornar ao usuário se estes lados formam ou não um triângulo. E, em caso de formação, deve dizer qual o tipo do triângulo, sendo ele equilátero, escaleno ou isósceles, juntamente com sua área. Boa tarde, meu nome é William Santos, sou do sexto período de Engenharia de Mobilidade e vou falar agora a parte do algoritmo. É uma proposta que reunimos para decidir passo a passo de uma linguagem simples, de um formato simples para o algoritmo. Então, vamos a elas. O primeiro seria o início do algoritmo, o segundo, apresentar na tela as informações do trabalho, do nosso grupo de trabalho. Terceiro, solicitar ao usuário os valores da base e do usuário do triângulo. Quarto, desenvolver uma estrutura condicional composta, assim, para que as entradas resultem em verdadeiro, que as entradas fornecidas formarem um triângulo. Caso contrário, a expressão condicional será falsa. Sendo verdadeiras, formular quais dados de entrada se encaixam em triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Em sexto, formular os cálculos das áreas de cada triângulo correspondente. Sétimo, nas saídas, determinar o triângulo e o valor da área. Em oitavo, caso contrário, informar que os pontos não formam um triângulo. Em nono, manter a mensagem na tela até o fechamento. Décimo, fim do algoritmo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o código-fonte. Ao iniciar o código-fonte, declaramos as bibliotecas e abrimos a main. Logo em seguida, utilizamos do float para declarar as variáveis, tendo elas a base, lados, área, altura e semi-perímetro do triângulo. Após isso, utilizamos do cout para imprimir na tela a nossa apresentação e dar boas-vindas ao programa ser compilado. Olá, meu nome é Ingrid Martins, eu estou no segundo período de Engenharia de Materiais. E a gente usou o cout para representar o STEAM de uma sequência de dados a serem impressos na tela, logo após o SIM, que ele realiza a leitura da sequência de dados, e logo após o IF, que examina uma ou mais condições e decide quais instruções serem executadas, dependendo se a condição foi ou não foi. Boa tarde, eu sou Juliana, e a gente criou uma condição de if, né, colocando a base para verificar a igualdade dos lados. Por exemplo, se a base for menor do que o lado 1 e o lado 2, aí teremos teremos a primeira igualdade. Na segunda parte, a gente vai verificar se o lado 1 ele é menor do que a soma dos outros dois lados, e assim também com o lado 2. E é possível notar também que a gente utilizou um operador lógico, o II. Aí, a partir desse operador, ele determina que todas essas condições devem ser verdadeiras para que essa condição de if também seja verdadeira total. Assim, se ela for verdadeira, o que a gente vai fazer? O programa vai imprimir os lados formam um triângulo, já que para formar um triângulo devem respeitar essas condições. Logo abaixo, temos a condição para verificação se o triângulo é um triângulo equilátero. Primeiramente, a gente coloca a base igual ao lado 1 igual ao lado 2 e lado 2 igual à base. Todas essas condições devem ser verdadeiras porque utilizamos o operador lógico. Assim, se elas forem verdadeiras, se essa condição for verdadeira, a gente vai entrar dentro dessa condição de if e aí o programa vai imprimir na tela que é um triângulo equilátero. A partir disso, será calculada a altura e a área desse triângulo. Para a gente fazer o cálculo da área, a gente tem que fazer o cálculo da altura também. Por quê? Porque dentro da fórmula da base, a gente precisa da altura. Para fazer o cálculo da altura, a gente precisa multiplicar a base que foi inserida pelo usuário, vezes a raiz quadrada de 3 e dividir tudo isso por 2. Encontrada a altura, o programa vai passar para a parte da
para a fórmula da área, que é base vezes a altura, que foi a altura que a gente descobriu aqui em cima, e divide isso tudo por 2. Após, será impresso na tela que a área do triângulo é, e será impresso o valor que foi descoberto a partir da área 1. Agora, nesse instante, após as leituras anteriores não formarem um triângulo, essa parte da estrutura condicional composta, que é o else e o if, resultará em verdadeira se os lados do triângulo, inseridos logo no início do programa, serem iguais. Caso ocorra, a leitura da chave será executada e retornará com o triângulo formado, sendo o triângulo isósceles. E as funções matemáticas corresponderá com os cálculos para achar a sua área total, sendo que para achar a altura, deve-se multiplicar os lados e subtrair pela potência da base dividida por 2, elevado a 2, e tirar dessa resposta a raiz quadrada, que tornará a altura do triângulo. Logo, a área desse triângulo será base multiplicada a altura, encontrada anteriormente, sendo dividido por 2, e o programa exibirá a área do triângulo, com retorno dos cálculos acima. Meu nome é Luiz Flávio. Nessa parte da condicional else e if, se for verdadeiro, base é igual a lado 1, base igual a lado 2, e lado 1 igual a lado 2 é um triângulo escaleno. O semiperímetro igual base mais lado 1 mais lado 2 dividido por 2. Área 3 é igual a raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos base vezes semiperímetro menos lado 1 vezes semiperímetro menos lado 2. Caso contrário, não forma um triângulo. Então, aqui a gente vai executar os testes agora para verificação se o programa funciona mesmo ou não. Primeiro é impresso as boas-vindas, como o Arthur falou. Aí, primeiro vamos testar se o triângulo equilátero. Vou digitar a base como valor 10, o lado 1 como valor 10 e o lado 2 como valor 10. Aí, aqui imprime na tela que os lados formam um triângulo, que é um triângulo equilátero e que a área desse triângulo é 43,3013. Aí, agora a gente vai testar se esse programa funciona também para triângulo isósceles, escaleno, e quando não forma um triângulo. Agora, primeiro o triângulo isósceles, vou digitar a base 15, e os lados 10 e 10. Aí apareceu que os lados formam um triângulo, que o triângulo é isósceles, e também foi impresso que a área do triângulo é 49,6078. Agora vamos executar o teste para o triângulo escaleno. Vou digitar base 5, lado 1 como 4 e lado 2 como 3. Aí vai aparecer que os lados formam um triângulo, que é um triângulo escaleno, e que a área desse triângulo é 6. Isso independente depende também da unidade de medida, que vai ser de acordo com as medidas que você utilizou em cima. Se for em centímetro, a área será em centímetro ao quadrado, e se for em metro, também será em metro ao quadrado. E agora vamos executar o teste para a ação de quando o programa imprime na tela que não forma um triângulo. Vou digitar a base como 1, o lado 1 como 2 e o lado 2 como 3. Como os lados não respeitam a igualdade do programa, os pontos não formam um triângulo. E assim, o programa imprime na tela que os pontos não formam um triângulo. Enfim, o programa funcionou corretamente, atendeu a todas as exigências que foi pedida, imprimindo na área as 3 medidas, imprimindo se o programa se os lados formam um triângulo, se ele é equilátero, escaleno ou isósceles, e o cálculo de sua área. E é isso, muito obrigada.